Como ouvir a Deus? Porque se Deus fala, é, há uma maneira de se comunicar com Deus. Se existe um Deus lá em cima, e essa provocação do se é importante para isso que eu estou dizendo. É muito importante para isso que eu estou dizendo. Se existe um Deus, esse Deus se comunica, ele fala conosco, ele se revela. Seria impossível a sua criação reconhecer a Deus sem a interferência dele, sem a intervenção dele. É curioso como que isso, essa compreensão se deu, surgiu para mim a partir de uma inquietude. Eu sou uma pessoa muito curiosa por histórias, por mitos e pela religião em si. Ou seja, existe algo dentro de mim que busca por isso. E essa minha busca me levou à compreensão de que se existe um Deus, esse Deus ele precisa se revelar. E se Deus existe de fato, por que existe toda essa bagunça religiosa no mundo todo? É uma pergunta que surgiu na sequência. Se Deus realmente existe, Deus fala, por que um acredita no Deus elefante, outro acredita num Deus que é humano, outro acredita no Deus iluminado, outro. Aí essas perguntas elas começam a surgir na cabeça de qualquer pessoa que se propõe a pensar sobre isso. E tá tudo bem, porque a religião nos ensina que a gente não deve contestar, que a gente deve admitir essa verdade absoluta, essa história que nos foi contada e admitir ela como definitiva, né? E a gente percebe que a história do ser humano não é assim. O conhecimento a respeito de tudo, da história, da ciência, até mesmo das artes, das técnicas e da tecnologia, passaram por um processo de evolução. Eles aconteceram gradativamente, ou seja, numa caixa que chamamos de conhecimento, essa caixa está sempre meio vazia e meio cheia, ela está se enchendo. Essa caixa precisa chegar na sua plenitude, mas nunca chega. Porque a respeito de Deus e as suas coisas, olho humano algum é capaz de mensurar. Tá? E como eu posso falar isso para você com toda clareza? Por constatação. Porque se Deus existe e ele se manifesta, ele se revela, é pela constatação que nós podemos concluir essa verdade, essa compreensão. Perceba comigo, vamos lá. E eu uso a lógica aqui só como um instrumento, tá? Só como um instrumento de realmente de constatação. Quando eu olho para ao meu redor, o que eu vejo? Eu vejo a natureza, eu vejo o planeta, eu vejo pessoas, eu vejo as construções, eu vejo a natureza. E em todas essas coisas, Deus habita. Este é o templo de Deus. Esta nossa existência, aquilo que a gente vê e tudo que nós podemos tocar está dentro desta caixa divina. Logo, eu e você também fazemos parte desse bolo, de tudo isso. E por constatação, e aí a gente pode fazer assim uma reflexão comparativa, né, representativa. Se existe, por exemplo, um Deus, essa consciência de Deus, ela é superior à minha. E só por ela ser superior à minha, ela deve possuir um conhecimento
maior do que o meu, uma experiência maior do que a minha, uma sabedoria maior do que a minha, uma possibilidade maior do que a minha, certo? Em partes, né? Primeiro, porque essa essência divina, essa expressão divina que está em tudo e é tudo, ela realmente, em escala, é maior do que eu sou, do que eu posso ver aqui hoje, do que eu posso tocar, do que eu posso fazer. Mas em essência, ela também é a mesma. Portanto, constatar a Deus é constatar-se a si mesmo. E eu vou mudar essa palavra constatar-se para não ficar não ficar muito sem sentimento. Vamos colocar uma palavra diferente para expressar um pouco mais o sentimento, porque Deus é sentimento. Vamos chamar isso de experiência. Deus é uma experiência. Porque todo mundo pode olhar, pode constatar muitas outras coisas e não experimentar a Deus. A vida não precisa de justificativa, ela não precisa de respostas para existir. Ela simplesmente acontece. A vida nos acontece. Hoje de manhã eu me lembrei de uma música que surgiu na minha cabeça. Tem surgido até músicas na minha cabeça ultimamente. E eu cantava assim. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Um golpe de sorte, quase que eu morro sem me ver. A vida é uma estrofe, como é que eu pude me esquecer? Porque tem gente que passa uma vida inteira pela vida e não se vê e não se conhece, não se percebe. E eu acho que essa é sim um golpe de sorte, sabe? Como você estivesse olhando para um lugar que de repente você faz assim, ó, você olha aqui ó, e percebe e vê como sempre esteve ali, como sempre é, como sempre foi. Uma presença dessa força que de alguma forma sempre te acompanhou, sempre te guiou. E é curioso como que voltar os olhos para mim e perceber a minha história me fez compreender muito a respeito disso. Fala, filho. Não, eu acho que não sei, acho que não. Porque dia 5 é o nosso dia, né? Tá, então o pai vai descobrir e te fala, tá? Daqui a pouco o pai fala pra você. Tá bom? Eu já vou lá pra gente fazer o pastel. A vida é uma sorte. E quando você se lembra, quando você sente, é um sentimento, é uma sensação, é uma percepção. E quando você sente, é como se você se lembrasse. E tudo começa a aparecer mais belo, mais bonito. Tudo é mais perceptível, tudo é mais sensível, tudo é mais cheiroso, tudo é mais gostoso. E eu descrevo para você aqui características do que a gente tem ouvido de outras pessoas e tem chamado de um despertar espiritual. Né? É como se fosse a sensação de você estar dormindo e você acordar. Né? Você percebe o mundo de uma maneira diferente. E essa compreensão começa para você aparecer para você como uma assinatura, como uma identidade em tudo. Por que isso acontece? Porque há uma assinatura divina em tudo. Se Deus existe em nós, há um pedaço meu que é completamente divino.
Porque é curioso falar isso e é até de certa forma difícil compreender, né? Porque a gente olha para a humanidade e a gente vê tanta coisa ruim. Ultimamente eu tenho experimentado tantas situações que são assim muitas vezes até indigestas que acontecido na sociedade, dentro de casa, da minha família. Nós passamos por situações difíceis ultimamente, que são inevitáveis, que são todos são acometidos por isso, né? E eu olho para tudo isso e falo, meu Deus, como as pessoas podem continuar escolhendo o mal, continuar realizando o mal. E essa pergunta tem tudo a ver com a percepção de Deus, a respeito de Deus. Que se há em nós, mesmo que um pedaço mínimo, mas esse pedaço está muito mais próximo de Deus, da realidade de Deus, todos os outros que existem em mim também estão em Deus. Então está diante de ti o bem e o mal. Escolha, pois, o bem. Essa é uma característica divina. Essa é uma faceta divina. Essa é, portanto, um atributo divino e uma virtude que você percebe em absolutamente todas as coisas. A física e o homem por si só, na sua curiosidade, por constatação, por análise, pelo método científico, já foi capaz de fazer algumas descobertas, algumas compreensões e alguns entendimentos que são chocantes. Algumas constatações a respeito do universo. A probabilidade de existir vida fora do universo é muito maior do que a de que não existisse. Mas se você for analisar, a probabilidade para a vida existir, ela é muito pequena. Mais de 120 parâmetros precisam estar alinhados. Quem entende um pouco de lógica, ao se deparar com isso, percebe que a vida é uma sorte. E olhando para fora, só aqui, ó, com uma lentezinha, você bate o olho para fora, vê as estrelas, tem uma outra compreensão de que, mesmo sendo uma sorte, é impossível essa vida não estar no firmamento. Se você perceber que em qualquer ponto que você olhe do céu, daqui onde você está para o céu, a chance de existir vida é enorme. Oi, filho. Mãe, você sabe que eu tenho piquenique, né? Sei. O que você vai fazer? E amanhã? Eu sei. Nós vamos fazer um baldão de pipoca para você levar, uma pipoca com sazon. Beleza? Do jeito que você gosta. Deixa o pai terminar de gravar aqui, daí a gente já vai, tá? Isso é minha sala. Ah, eu tô sabendo. A gente já conversa. Deixa o pai terminar de gravar aqui. Se você olha para o ponto do céu que você olhar, qualquer ponto do céu que você olhar, e se isso for verificado, observado com um pouco de vidro, você vai perceber que naquele ponto existe vida. Você vai conseguir constatar que naquele ponto, em algum lugar do espaço-tempo, existe vida. Essa mesma essência que circula o universo, que está na poeira cósmica que existe em todo o universo, no pó das estrelas que existe no universo, também existe em você, em mim. Esse mesmo pedaço, essa mesma matéria. Essa é a maior constatação de Deus que você pode ter. A realidade é Deus. A vida é Deus. Não é à toa que o mestre fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A gente não percebe
como isso sempre esteve, essa compreensão sempre esteve acessível, é que a leitura, ou seja, a observação nossa, ela é distorcida. Como assim, Bruno? Pensa comigo. Se existe um caminho, esse caminho, onde quer que você ande, é caminho. Se existe um caminho, não quer dizer que é uma trilha. Olha só como nós limitamos a nossa percepção. Se existe um caminho, isso não quer dizer que esse caminho é só uma trilha e todos os outros não são. Isso quer dizer que há um único caminho. Ou seja, onde você pisar é caminho. Onde a planta dos teus pés pisarem é caminho. Se existe uma verdade, essa verdade ela precisa estar em tudo, em todas as coisas. Então, para toda pergunta, há sempre uma resposta. Então, para uma pergunta, há sempre um sim e um não. Há uma verdade, e essa verdade ela pode ser constatável, ela pode ser observável. Existe uma assinatura nessa verdade. Existe um padrão, uma estética. Existe um gosto, né? Pega assim, ó. Isso aqui é gosto de Deus. Aí você faz. Isso aqui tem cheiro de Deus. Aí você vem aqui e faz assim, ó. Abraça forte. Isso daqui parece Deus. Toda vez que você se depara com isso, essa em essência é o próprio Deus se revelando a você. Essa é a verdade que existe em Deus. O amor. Deus se revela no amor. Por que Deus se revela no amor? Porque o amor é a maior experiência que o ser humano pode experimentar em vida. Não existe nenhuma experiência que supere a experiência do amor. Quando jovem, quando mais jovem, talvez assim como eu, você tenha tido a experiência de alguns amores que não foram correspondidos, outros que foram correspondidos. Talvez, assim como eu, você já tenha sofrido por amor. Eu gosto muito de uma fala do Renato Russo, que ele está num show e ele fala assim: alguém aqui já sofreu por amor? Aí as pessoas levantam a mão, eu. Ele fala assim: então você não experimentou o amor, porque o verdadeiro amor não traz sofrimento. O amor de verdade não gera sofrimento. Mas pensa comigo, se existe então uma verdade que muitas religiões, né, inclusive discutem e dizem ser portadoras dessa verdade. Olha, é assim, é assim, é assim. Se não for assim, está errado. Nós começamos a falar sobre esse vídeo e a conversar nesse vídeo, destacando a importância da compreensão contínua a respeito da verdade. Antigamente a gente pensava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Depois, por observação, a gente percebeu que não. E está tudo bem. Antigamente as pessoas matavam por opiniões contrárias. Tá tudo bem pensar diferente, tá tudo bem evoluir, crescer em compreensão, tá tudo bem mudar de ideia, inclusive. Se você se depara com algo melhor, deixar o antigo é fundamental e isso é amor. O amor é deixar ir, o amor é resistir. E muitas vezes a gente se vê nessa encruzilhada, né? Se identificando com as coisas da vida, buscando em Deus a compreensão, mas esquecendo de experimentar o amor, porque o amor está disponível o tempo todo.
E para concluir essa ideia, então nós entendemos que se há um caminho, há um único caminho, que é o todo caminho. É evidente que a rua que você anda é diferente da minha, mas todas elas são para nós caminhos. Se há um único caminho, esse caminho é uma assinatura divina, é um modus operandi de Deus. Se existe uma verdade, essa verdade está em tudo. Se ela está em tudo, ela pode ser constatada. Se você cavucar, sempre há um sim e um não. Se você se perguntar, a verdade sempre está ali. Identificar essa verdade é um hábito, é um treino. Não tem outro jeito. Porque a gente é enganado pela nossa mente, pela opinião dos outros. Nós somos forjados pela opinião dos outros. Então, quando você tenta defender uma ideia que ela não é uníssona, não é a mesma, há divergência, tudo bem. Mas se há uma verdade, essa verdade resiste, inclusive, a isso. Ela sobrepõe a isso, ela está além da minha opinião. Só que ela precisa ser acessível. Então, o que está acontecendo de errado que a gente não está falando a mesma língua? O que está acontecendo no mundo que nós estamos cada vez mais brigando, lutando, se destruindo, fazendo guerras, e nós não estamos experimentando dessa verdade? Então, Deus não existe. Se tanto mal está acontecendo na Terra, Deus não existe. Esse é o pensamento que o ateu tem e é totalmente compreensível. Quando a gente se depara e olha para o mundo, constata essa maldade no mundo, é no mínimo razoável pensar, Deus não existe. E você sabe o que acontece? Muitas pessoas acreditam nisso. Inclusive os que creem, que se dizem crer. Porque, eu acredito em Deus, mas não vive uma vida assim. Não vive. Nem vive, nem vive uma vida assim. Por quê? Porque vive Deus da boca para fora, não experimenta Deus. Se Deus é acessível, ele pode ser experimentado. Se ele não está sendo experimentado, onde está o problema? Chegamos. Se Deus, olha só que interessante, gente. Essa conversa aqui, ela precisa ser uma quebra de paradigmas. Se a gente não conseguir avançar como uma quebra de paradigma, uma virada de chave, uma porta que se dá a oportunidade de abrir e ver o que tem na frente, a gente não avança e não sai desse lugar. Não consegue avançar nessa compreensão. Se Deus existe e eu constato o mal, eu observo o mal me é acometido, tem gente que tem medo de falar o que eu vou falar. O mal acontece por permissão divina. É uma discussão filosófica, teológica que, nossa, se deparam-se muito com isso. Mas fica aí na discussão teológica e não na experiência. Porque é inevitável dizer que todos podem constatar o mal. É por isso que há uma grande aversão ao mal. É por isso que as religiões temem o mal. Elas duelam com o mal. Elas observam o mal e colocam o mal numa posição de duelo, de confronto. Ela olha para o mal e fala assim, olha, você é meu inimigo e eu não quero ser você, e eu estou do lado de Deus e vou viver a boa vontade de Deus na minha vida. Mas ela não é capaz de perceber que ela mesma é o próprio mal. Porque se existe uma permissão no mundo da parte de Deus, essa permissão é didática. É para que você aprenda com ela. É para que você experiencie, para que você passe por ela. Por isso que é impossível olhar para tudo e não constatar o seu arbítrio. Está diante de ti o bem e o mal.
Escolha, pois, o bem, porque o bem é Deus. Quando a gente compreende que não há um inimigo, que não existe um ser que visita o céu por conveniência, ele bate lá na porta de Deus e fala assim, viu? Ele não pode entrar no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo e contestar a Deus. Querido, querida, quem é? Quem é esse ser? Lembra-te de quem tu és e veja o divino em você. E por constatação você vai perceber também em você o mesmo mal. E o seu grande duelo, a sua vida inteira, você vive uma luta, um duelo contra isso. O apóstolo falava, o mal, o bem que eu quero fazer, esse eu não cometo. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo por fazer. As escrituras falam que existe um duelo entre carne e espírito. É uma dualidade. Este fato, esse duelo, ele acontece no mundo inteiro. Essa é a ilusão da separação. Pela falta da nossa observação, da nossa percepção, do nosso esclarecimento, você pode chamar isso pela falta da iluminação do conhecimento. O que é curioso que esse conhecimento, inclusive, é o grande pecado, né? Que destronou o ser humano, destituiu o ser humano de Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como que isso pode ser compreendido de uma outra maneira. Por isso que eu falei que não dá para avançar sem rever-se, sem reorganizar-se. Você não precisa mudar de religião, você não precisa deixar a sua igreja, você não precisa fazer nada disso. O conserto é interno. Esse processo que nós estamos experimentando hoje, esse processo que nós estamos vivendo, é um processo de retorno à casa. É um processo de redenção, de reconstrução, de recondução do ser humano a Deus. Porque se você olha para o ser humano, você é capaz de observar e ver nele muita maldade. Logo, o ser humano não se parece com Deus. Limpa ele, lustra ele, cuida dele. Né? Tem uma expressão que eu gosto muito, eu descobri há pouco tempo, estudando sobre religiões, que é a respeito de um termo que é muito usado em religiões de matriz africana. Falava adorai as almas. Não é adorai, é dorai as almas, vem de dorai as almas, que era o que as escravas faziam naquele período. Elas douravam, elas lustravam os objetos de valor para darem a ele beleza, brilho, beleza. E eles douravam os objetos. Então, dourar a alma humana é passar por esse processo de polidez, de polimento, de limpeza. E se você olhar para a sua vida e constatá-la, você vai perceber que em todo tempo você tem a oportunidade de se refazer, de se reconstruir, de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. A vida não, para existir, não precisa de propósito, mas se você for procurar um propósito na sua existência, você pode constatar que a vida é uma grande oportunidade de se tornar um ser humano melhor, um ser humano maior, alguém melhor do que antes, melhor do que quem? Melhor do que você mesmo. Porque não há com quem lutar. Todos somos um diante desse cosmos,
de tudo, né? O cosmos. Quando fala cosmos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Cavaleiro Zodíaco, as histórias que eu vi nos Cavaleiros Zodíacos. E para concluir, eu me lembro que eu brinco com a Evelyn, a gente sempre passava na frente de uma chácara e tinha uma placa bem grande escrita assim: quem és tu? Uma pergunta. Aí eu, por muitas vezes eu passei naquele lugar, eu lembro que eu passava de moto com a Evelyn, minha esposa, na garupa, a gente andando de moto, eu olhava para ela e falava: Evelyn, lá, quem és tu? Olha só, a loucura, a pergunta da loucura. E, e a gente tirava sarro, sabe? Falava assim, olha os doidos ali, eu pensando, sabe? Não conseguia, não tinha compreensão a respeito dessa pergunta. Até um dia, numa palestra que eu participei, ele fez essa pergunta, o palestrante fez essa pergunta, e aí ela entrou dentro de mim, ela ressoou, ela ecoou, e eu percebi que essa pergunta é a primordial, é a derradeira, é a que eu tenho feito a minha vida inteira. Então é natural que vai chegar uma hora, a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando velho, a gente vai tendo congruências, né? Encontros e percepções, e eu amadureci. Então eu percebo que compartilhar isso com vocês hoje é quase que uma obrigação, é um trabalho, é uma missão, porque nessa verdade existe uma paz que ela é inexplicável. Esses dias uma pessoa brincou, fez uma brincadeira, queria saber o que eu estava fazendo, o que eu fazia para sobreviver. E eu falei assim, nossa, é legítimo, eu preciso contar, não para explicar para ninguém o que eu faço, justificar o que eu faço, mas para contar o quanto que o que eu estou fazendo hoje, eu nem sei o que é. Porque é um misto de sensações, de compreensões, né, e de consciências que vão sendo adquiridas, que você até se confunde, você até tem um desafio de se ver, né, de se perceber no meio disso. E tá tudo bem, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua maneira de realizar-se, né? E por quê? Porque se ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, você pode ser tudo o que é possível nessa vida. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, mas se existe um pedacinho do divino em você, uma fração da eternidade, essa mesma essência do todo te dá toda a oportunidade, toda a possibilidade, toda a faculdade de experienciar, de experimentar o que você quer, o que é possível, o que é prazeroso, o que está disponível. Essa é a vida, essa é a experiência da vida. Aí a gente chega numa parede. Mas, Bruno, eu não estou experimentando o que eu quero. Bruno, eu estou me debatendo aqui numa situação porque eu só vejo coisa ruim, só está acontecendo coisa ruim comigo. Assim como o sol nasce e se põe todos os dias, assim como há um dia e como há noite, assim como há um bem, como há um mal, hora ou outra o mal pode se esbarrar em você. Também é uma constatação, também é uma permissão divina. Então, como que eu posso escolher o que eu vou viver? Essa também é uma assinatura divina, porque o paraíso não está em outro lugar, se não for dentro de você. A essência divina de absolutamente tudo habita em você, logo em você está essa grande resposta. Ou seja, a decisão é sua, como um golpe de sorte. Se você olhar, você vai perceber a Deus em todo o tempo da sua vida. É um poema de Khalil Gibran que eu gosto muito. Ele fala
conta a sua história a respeito de Deus, de como ele se encontrou com Deus, até o ponto em que ele se encontrou com Deus e Deus o acompanhou em todo o tempo depois disso. Khalil Gibran fala que a primeira vez que ele viu a Deus, ele o adorou, ele se prostrou diante dele, o reverenciou e Deus não se fez presente. E à medida que ele desenvolvia essa percepção a respeito de Deus, após milênios e milênios, ele finalmente reconheceu a Deus em si. E ele diz: Deus, tu és o meu futuro e eu sou o teu passado. E quando ele fez essa afirmação, Deus desceu do monte com ele e o acompanhou eternamente. Eu me lembro da minha maior experiência com o eterno, o entusiasmo, o êxtase, a experiência de satisfação, de encontro com essa presença. Eu entendi e falei, eu não saio nunca mais daqui. Pensei comigo, eu quero voltar para este lugar o tempo todo. E essa voz que nos fala o tempo todo me disse, da próxima vez que nos encontrarmos será eterno. E assim como uma promessa o foi. Todas as vezes que eu quero encontrar este lugar, eu encontro dentro de mim. É difícil explicar isso, não há como falar de uma outra maneira. Eu encontro ele dentro de mim, eu me agarro naquele pedaço que eu vi, aquele pedaço que eu sei que está em mim. Por isso que há só dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que desejam que Deus exista e aquelas que experimentaram a Deus, sabem a respeito de Deus. Porque até aquele que não crê em Deus, pode falar assim, eu creio em Deus. Amém. Então você deseja que Deus exista. Aquele que não crê, ele fala assim, eu não creio em Deus. Mas no fundo, se apertar bem, ele vai falar assim, seria muito bom se Deus existisse. Agora existe aquela pessoa, aquele segundo tipo de pessoa que constatou a Deus, experienciou a Deus, experimentou a Deus. E qualquer um pode experimentar a Deus. Não importa o seu tamanho, não importa a sua cor, se é preto, se é branco, se qual língua que você fala, porque se há uma língua que Deus fala, é a sua, é a língua do coração. Não importa o seu título acadêmico, não importa que time que você torce, se você é de direita, se você é de esquerda, não importa o que seja, você tem a possibilidade de se encontrar com essa verdade hoje, agora, nesse momento. Por isso eu quero concluir essa nossa conversa aqui fazendo uma prece, uma reflexão, uma meditação. E quero desejar e entregar a você o meu sentimento, a minha energia, a minha paz. Eu não tenho ouro nem prata, mas a paz que eu tenho seja entregue para você hoje. A paz que eu desfruto, que eu experimento, possa te alcançar hoje, no dia de hoje. E que a verdade, que a presença, que é o verdadeiro reconforto, esteja com você hoje na sua vida, não importa a situação que você esteja experienciando. Você pode ver a Deus neste momento e recebe dele e se conecta com essa verdade. Onde você estiver agora, se você tiver a oportunidade de colocar a mão no chão, de sentar, talvez de tirar o seu calçado e colocar uma parte do seu corpo em contato com uma parede, com algum lugar, para que você possa sentir
o lugar que você está, o seu sofá, não importa onde você está, põe as mãos, feche os seus olhos agora e sinta o lugar que você está. Sinta agora a sua mesa. Perceba que este lugar é o agora, é o único lugar que existe. Este lugar é o lugar que você está. E onde você está, Deus habita. Por isso, você pode se conectar com essa força nesse momento e entregar para ela tudo aquilo que precisa ser entregue. Imagine que você está numa sala branca, há duas cadeiras, uma você está sentado e diante de você é uma pessoa que você não consegue perceber o rosto, mas à medida que você olha, que você enxerga, você percebe que é você mesmo. Diante de você está essa presença. E você pode entregar a ela, dizer a ela tudo o que você precisa dizer. Todo medo que você está sentindo agora, entregue, diga, disponha isso na presença dele. Se você tem um medo, uma ansiedade, uma dúvida, uma dor, seja ela física, mental, emocional, coloque agora na presença. Nesta presença. Continue de olhos fechados, imagine que você entrega uma caixa com todo esse sentimento, com todas essas necessidades, com todas essas angústias. E essa presença recebe essa caixa. Ao entregar essa caixa, você agora se abraça. Sinta o abraço de Deus na sua vida. Vai ficar tudo bem, meu filho. Vai ficar tudo bem, minha filha. Não há nada fora do lugar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que experimentam a Deus. Toda dor é caminho. Todo sentimento importa. Toda lágrima é sentida pelo próprio Deus. E eu recebo do universo tudo aquilo que eu preciso para me recompor, tudo aquilo que eu preciso para me refazer. E eu me empodero desta verdade. Se há uma verdade, essa verdade se faz presente na minha vida. E ela inunda a minha vida. E eu me torno essa verdade. Eu me empodero de mim e daquilo que eu devo ser, da essência de Deus em mim. Eu recebo da parte de Deus tudo aquilo que eu preciso, porque eu sou. Os seus olhos aí, respira fundo. Que privilégio que é viver. Que delícia que é viver. Toda vez que você se lembrar disso e entrar nessa sala, vai ser eterno. É eterno. Que o seu dia hoje, tá? Só hoje, seja muito, muito mais.